Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Acho que a gente não fez um bom jogo. Venimos de uma sequência de jogos onde a gente baixou o nível, acho que a concentração. Hoje acredito que Atlético jogou melhor, era merecedor de levar-se ao jogo, mas como falava recém, a gente está viva, não fez um bom jogo, tem que melhorar. Zanata voltou para Fidelis, procurou o gol, olha a chance no arco, caiu o primeiro gol! Olha aí Eduardo, a Nelinho, gol, gol, gol! Nelinho! Tentou no meio, boa penetração e sem impedimento, Vitor, atrapalhou-se, olha o gol! Do Vasco da Gama, Jorginho, termina o jogo, Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligado no canal Vascaíno desde sempre, você ainda não se inscreveu? Se inscreve, dá essa força aqui pra nós, estamos aqui diariamente para deixar vocês bem informados do nosso Vasco, é claro, também dá a nossa opinião em relação aos nossos assuntos, porque no nosso canal não tem muro, tá galera? Dito isso, né, se inscreve, deixa o gostei, né, o famoso joinha, o like, né, se torne membro do canal, compartilhe o conteúdo, deixa o anúncio correr quando aparecer para ajudar o nosso canal a gerar receita. Dito isso, vamos começar a falar do que nos interessa. Eu quero logo de cara pedir perdão a vocês, não consegui me fazer presente na noite / madrugada de ontem, porque o YouTube não está entregando as notificações aqui do canal. Se você está tendo problema com a notificação, deixa aqui no comentário: Álvaro Silva, não estou recebendo as notificações, me avisa aí por favor, para eu poder entrar em contato com o YouTube, tá? Porque algumas pessoas já me falaram que não tá sendo enviada essa notificação. Por quê? Por conta do meu horário de colocar o vídeo. E ontem, se eu entrasse aqui, eu já ia entrar mais de 1h da manhã para falar apenas do jogo. E eu falei, pô, o YouTube não vai entregar a recomendação quando eu abrir o vídeo na quinta, vai embolar tudo. Vocês aí que só assistem, coisa e tal, vocês não fazem ideia da burocracia que é essa questão de horário aqui no YouTube. Então, por isso que eu estou tentando aqui regularizar meu horário na parte da tarde, meu horário na parte da noite. Se eu colocasse vídeo ontem na madrugada e embolar tudo, porque existe uma inteligência artificial chamada algoritmo, e o algoritmo ia entender que eu estou mudando de horário. Então por isso eles não indicam para muita gente. Então por isso eu peço perdão para vocês, mas estamos aqui hoje para deixar todos os pingos nos is. Como vocês já viram, aquele spoilerzinho maroto que a gente sempre deixa no início aqui do nosso vídeo. Perdão que eu tô gripado. Aqui, galera, olha só. Vamos falar do jogo, obviamente. Vamos falar aí dos 50 anos do primeiro título brasileiro do Vasco da Gama. De todos os resultados dos jogos da Copa do Brasil dessa noite de quarta-feira. Tem um último jogo fechando aí essa rodada de Copa do Brasil. Vamos falar sobre o elenco do Vasco, sobre futsal, sobre basquete, sobre quem pode chegar, sobre problema jurídico aí, né, envolvendo penhora na SAF do Vasco, uma série de situações. Então vamos lá, galera. Dito isso, tô desviando o olhar aqui, que no momento que eu tô gravando, eu tô vendo a torcida do Palmeiras cobrando lá a equipe do Palmeiras no CT
no CT Alviverde, né? Olha que o Palmeiras tem um baita time, tomou uma chineladinha pro Urubu e as organizadas estão cobrando lá a equipe do Palmeiras, uma informação ao vivo de momento aqui para vocês. Mas voltando ao assunto, ao nosso Vasco, né, galera, é o seguinte, o Vasco viajou para Goiânia, como você já acompanha aí na tela, muito bem recepcionado pelo torcedor. Vou contar para vocês aqui mais ou menos a crônica da partida, né? Muito bem recebido pelo torcedor goiano, né? Alguns jogadores do elenco se sentindo em casa, o Adson, que é de Goiás, o JP, que é de Goiânia, né? Os atletas ali do Vasco muito bem recebidos, de forma acalorada, bem recebidos no aeroporto, bem recebidos também no hotel, bem recebidos aí também nas imediações do Antônio Ascioli, né? A Arena do Dragão, aí o estádio do Atlético Goianiense, e coisa e tal, o gramado muito bom, existiu uma mínima possibilidade de chuva e não choveu, o céu limpo na capital goiana, fez até um calor para cada um nessa última noite de quarta-feira em Goiás, né? Todas as condições favoráveis para o jogo de futebol, para a bola rolar. O campo não é o melhor do mundo, mas está muito longe de ser um dos piores aqui do Brasil. Muito bom o gramado do Antônio Ascioli para a bola rolar. A bola rolou, né? Mas é uma pena que o Vasco não fez a sua parte, né? E se tratando de Vasco, a equipe comandada pelo Rafael Paiva entrou em campo com o Léo Jardim, PH, Rojas, né? Porque o Maicon não estava 100%, ele que teve um estiramento na coxa, e a comissão técnica preferiu então manter o Maicon no banco. Aí Léo fazendo a dupla de zaga e Piton na esquerda. Meio campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho. No ataque, Adson, David e Pablo Verrete, né, galera? Aí olha só, tivemos nessa partida 39% de posse de bola do Atlético Goianiense, 61% de posse de bola do Vasco, 26 chutes, finalizações do Atlético Goianiense, apenas 7 do Vasco. Isso mesmo, os caras tiveram quase 4 vezes mais finalizações do que o Vasco. 5 do Atlético Goianiense foram no gol e apenas 2 do Vasco foram no gol. O Vasco teve 450 passes certos, o Atlético Goianiense 283. Foram 19 faltas do Atlético Goianiense contra 5 faltas apenas que o Vasco cometeu. O Atlético Goianiense levou 5 cartões amarelos, o Vasco levou apenas 1. Tivemos também um cartão vermelho para o jogador do Atlético Goianiense, daqui a pouco a gente vai falar disso. Tivemos 14 escanteios, 7 escanteios para cada lado. Então, olhando as estatísticas a grosso modo, né, os números a grosso modo, né, meus amigos, olha só, o Vasco teve 60% de posse de bola, né? 450 passes. Aí você fala, nossa, o Vasco amassou. Não, na verdade não foi essa. 26 vezes o Atlético Goianiense chegou no gol do Vasco. O Atlético Goianiense perdeu a chance de enfiar uma goleada histórica no Vasco. O Atlético Goianiense teve todas as chances para, pelo menos na primeira etapa, já ali terminar o primeiro tempo com 2-3-0. E teve mais 2 ou 3 chances de ampliar o placar na segunda etapa. O famoso quem não faz leva, né? Para a tristeza, inclusive, do Roger Flores, né, e do Júnior, né? Os comentaristas da TV Globo estavam adorando falar mal do Vasco, né? Adorando torcer para o Atlético Goianiense ganhar. Antes mesmo do Vasco pegar na bola, eles já estavam falando mal do Vasco. Aí quando o Vasco levou o gol, aí que eles adoraram mesmo. Aí que eles faziam comentários, dava pra sentir o ódio na fala dos caras, né? Sinceramente, eu sempre gostei do Maestro Júnior comentando. Roger Flores não, que é muito cheio de marra, muito grosso, na minha opinião. Comigo o papo é reto. Eu acho ele um comentarista grosso, eu acho ele um cara bem grosso, pelo jeito que ele fala com as pessoas. Essa é a minha opinião, tá, gente? Quem pensa diferente eu respeito. Inclusive, com todo respeito ao próprio Roger, mas essa é a minha opinião. Ele pode achar a mesma coisa de mim e vida que segue é problema de cada um, mas eu acho ele um cara muito grosso em algumas falas dele, inclusive na televisão, que aí fica pior ainda, né? Dito isso, não tô aqui para falar de comentarista, tô aqui para falar do Vasco. Nosso Vasco não jogou bem. Primeiro tempo o Vasco não viu a cor da bola, levou um gol logo aos 7 minutos aí do Rodrigues, o atacante do Atlético Goianiense, que estava um tempão sem fazer gol. Fora um caminhão de gols perdidos pela equipe de Goiânia, tá? Acabou muito barato, 1-0. Veio o segundo tempo. O Vasco seguiu muito mal no jogo, perdido na partida, o meio-campo não encaixou em nenhum momento do jogo. Matheus Carvalho, Hugo Moura e o próprio Coutinho não deram certo na marcação. O setor de marcação do Vasco horrível,
horroroso. O Vasco tentando o jogo inteiro ali, com Rojas, com Léo, com o próprio Piton e Paulo Henrique, tentando fazer bola longa, lançamento longo, aquele esticado, o famoso chutão pra frente, tentando o jogo inteiro espetar o chutão lá na frente pro Adson, pro David e pro Verratti se virarem, e não deu certo. O ataque do Vasco não conseguia segurar a bola até a defesa sair e o meio-campo chegar para apoiar. O ataque do Vasco não conseguia dialogar, o meio-campo muito menos. Como eu já falei, espaçado, marcando mal. 6 meses, Matheus Carvalho e Hugo Moura, depois de alguém finalizar no gol do Vasco, eles chegavam para tentar marcar, o tempo todo chegando atrasado em todas as bolas. Não sei se é cansaço, se é ritmo, se é fadiga, não sei o que foi, mas o Vasco muito mal na marcação. Outra coisa, o Atlético Goianiense amassou o Vasco no quesito vontade, no quesito garra, gana, correr, suar, transpirar, competir. O Atlético Goianiense fez isso 10 vezes mais do que o Vasco durante toda a partida. Durante toda a partida o Atlético Goianiense amassou o Vasco. Outra coisa, não fosse Léo Jardim, estaríamos praticamente eliminados da Copa do Brasil hoje, hein? Léo Jardim fez pelo menos 3 ótimas defesas, salvando o Vasco aí de uma possível já precoce eliminação logo na primeira partida. Paulo Henrique fez uma boa partida, mas a equipe no contexto geral não ajudou. O Rojas foi muito infeliz no gol do Atlético Goianiense, ficou pegando mosca, demorou um ano para se ligar que a jogada era nas costas dele. Quando ele tentou chegar para marcar, o atacante do Atlético Goianiense fuzilou. Muito se falou que a bola era indefensável. Eu não acho. Uma bola no primeiro pau, 1 metro ali de distância do braço do Léo Jardim. Ele estava agachado esperando uma bola cruzada. Essa é a grande verdade. Não adianta passar o pano aqui. Eu sou fã do Léo Jardim, né? Não vou jogar contra o nosso Vasco, torcer contra o Vasco. Só que comigo a verdade é a verdade, tá? Tem gente falando que aquele gol que o Vasco levou foi indefensável. Eu não acho. Tá? Eu acho que era uma bola totalmente defensável e uma defesa simples, sem firula, sem papagaiada. Era só o quê? Famoso ali, aquela defesa de karatê, né? Coloca a mão ali, igual um pedaço de toco na bola, a bola vai pra fora, é escanteio, acabou. Ali não era pra tentar encaixar, não era pra dar ponte, fazer defesa plástica, era apenas pra colocar a porra da mão na bola e jogar a bola pra fora. O Léo Jardim ficou agachado, esperando uma bola no meio da área ou um chute cruzado, tá? Olha só, não é pênalti. Quando é pênalti, o goleiro ainda pode tentar adivinhar, achar uma coisa ou achar outra. Ali nesse tipo de jogada, ele não tem que achar, ele tem que focar na bola e pegar ela, aonde ela for. Se for um chute cruzado, ele tem que estar ligado para fazer a defesa. Se for um chute em cima dele no primeiro pau, igual foi, ele tem que estar ligado também. Se for no alto, se for rasteiro, se for cruzamento. Essa é minha opinião. Mas o Rojas demorou também 1 ano para chegar na bola e vida que seguiu. Depois disso, o Rojas se recuperou na partida, errando algumas saídas de bola, mas tirou várias vezes ali bolas perigosíssimas no ataque do Atlético Goianiense, né? O Léo também ali não entregou, mas errando muito na saída de bola, achando que era lateral esquerdo, querendo levar a bola até o meio campo, perdendo direto, tomando algumas bolas nas costas. O PH até que não foi mal, até que jogou, na minha opinião, o PH do setor defensivo ali, depois o Piton foi o melhor, né? Foi um dos melhores, o único que levou cartão amarelo no Vasco, inclusive, foi o PH. O Piton foi muito bem mais uma vez, porque ele não só fez o cruzamento ali perfeito para o Verratti meter o gol, mas ele fez uma jogada que era para o Coutinho fazer, que era para o Payet fazer, né? Que era pro David fazer, que era pro Adson fazer. Mais uma vez o lateral esquerdo fazendo papel de meia, fazendo papel ali de atacante, invadindo, triangulando, buscando a tabela, com lucidez, levantando a bola na área perfeita pro Verratti meter o gol, tá? Então o Piton tá de parabéns mais uma vez. Hugo Moura e Matheus Carvalho muito mal no jogo. Com a bola no pé, eles tentavam fazer algumas coisas que não tinha necessidade, né? E sem a bola no pé, atrasados o tempo todo na marcação. O tempo todo atrasados ali na marcação. Observem que ontem os nossos meio-campistas não levaram cartão e o Vasco quase não fez falta. Ontem faltou um pouco mais disso. Faltou um pouco mais de combate no meio-campo, um número um pouco maior de faltas, inclusive, dos 2 volantes, para matar as jogadas do Atlético.
Eu acho que faltou isso. Eu acho que alguém andou puxando a orelha dos nossos meio-campistas para eles não levarem cartão amarelo. Por outro lado, o nosso meio-campo ontem, né, agora parou de combater. Já é o terceiro jogo seguido contra o Galo, contra o Grêmio e agora contra o Atlético. O terceiro jogo seguido que o nosso meio-campo não combate. Isso passa pela decadência vertiginosa aí da dupla Matheus Carvalho e Hugo Moura. O Felipe Coutinho está notoriamente sem ritmo e sem confiança. Muito longe de ser o verdadeiro Felipe Coutinho que todo mundo conhece. Ele está sem coragem de dar um drible, está sem coragem de arriscar um chute de fora da área, né? Até para bater um escanteio está sem confiança, está tendo que deixar outras pessoas bater escanteio. Sabe? Sinceramente, Coutinho muito abaixo. Eu acho que é hora dele mesmo dar uma seguradinha também, treinar muito mais e quando entrar em campo é para entrar com personalidade, Coutinho. Esse negócio de entrar em campo com um toquezinho burocrático, domina e toca de lado de qualquer jeito, Coutinho, pelo amor de Deus, para fazer isso o Vasco não precisava ter trazido você. Aí tem um monte de jogador que faz isso, domina e toca de qualquer maneira. O Vasco trouxe você pro Vasco, Coutinho, para você finalizar de fora da área, para você achar um drible para romper uma linha e dar uma enfiada de bola para deixar o atacante na cara do gol, para você bater escanteio, para você bater falta, para você chamar a responsa, Coutinho. Você tá jogando com a camisa 11 do Vasco da Gama, você é aí visto como a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos anos, a maior contratação do Vasco nos últimos anos, Coutinho. Já é o terceiro jogo que você não joga, meu querido. Então, não tô queimando o jogador aqui, viu, galera? Não sou contra o Coutinho. Agora, comigo o papo é reto. Ele tá sendo um jogador burocrático, um jogador sem confiança, tá com medo de jogar bola. E aí não tá adiantando, né? Chegar um cara do calibre do Coutinho com medo, porque o Payet, quando entrou, jogou muito menos tempo e jogou muito mais bola. Na minha opinião, me perdoem aqui, vai ter gente que vai ficar chateado comigo, mas o Payet ontem colocou o Coutinho no bolso. O Payet jogou muito bem, deu outra dinâmica ali pro meio campo do Vasco ali, inclusive o próprio Alex Teixeira, hein? O próprio Alex Teixeira também deu outra dinâmica, porque o Adson só pegava a bola o tempo todo e devolvia para trás ontem. O Vasco perdendo o jogo, o Adson pegava a bola aqui na ponta direita, recuava a bola lá no Rojas. Mas foi o primeiro tempo inteiro o Adson fazendo isso. E o Coutinho pegava a bola dando toque de lado burocrático. O David pegava a bola, dava toque de lado burocrático e não acertou um drible. Tá, então eu acho que falta muita coragem para os jogadores do Vasco. E o Verratti também tá jogando errado, viu? Sou fã do Verratti, gosto dele, meteu um golaço ontem, ok, beleza. Mas tá jogando errado e não é pouco errado não, é muito errado. Eu falei isso no jogo contra o Grêmio, contra o Galo. O Vasco pega a bola no contra-ataque, o Verratti tá na ponta direita cruzando bola na área. Pra quem? Pro Adson, desse tamaninho de altura, pro Coutinho, desse tamaninho de altura, no meio de dois, três zagueirão de 1,80 todos, 1,90. Não dá, isso não existe. Isso não existe, tá? Mais uma vez ontem o Verratti pegou a bola no primeiro tempo, no contra-ataque, para colocar a bola na área na cabeça do Coutinho. Porra, era pro Coutinho tá pegando a bola na intermediária do lado direito ou no meio, ou na esquerda que seja, pra colocar a porra da bola na área. Não é pro Verratti tá pegando essa bola lá no meio campo. Mas por que o Verratti tá jogando errado? Porque o Verratti é experiente, ele corre pra cacete, ele sabe quem tá jogando e quem não tá. Ele olha pro meio campo, ele vê Matheus Carvalho e Hugo Moura chegando atrasado em todas e errando quase todas as saídas de bola. Aí o Verratti quer resolver sozinho, volta lá pro meio pra tentar roubar essa bola pra sair jogando. E é o que está acontecendo. Aí quando o Vasco vai sair jogando, o Verratti tá lá de ponta direita, lá de ponta esquerda. Uma bagunça lá no ataque, né? É uma loucura, Então eu acho que automaticamente ontem faltou muita entrega pro Vasco e faltou também muita organização. O Paiva precisa ter pulso firme com esse time. Precisa ter pulso firme e organizar essa porra desse time. Organizar esse meio campo. Sabe? É Matheus Carvalho querendo fazer lançamento toda hora de 50 metros e errando. É o Hugo Moura querendo driblar um, se empolga, quer driblar 2, 3, perde a bola. É jogar simples, porra. Já cansei de falar aqui. Matheus Carvalho e Hugo Moura roubou a bola. Entrega simples. Sabe esse jogo burocrático que eu falei pra vocês que o Coutinho fez? Não é pra ele fazer esse jogo burocrático. É pra Matheus Carvalho e Hugo Moura fazer esse jogo burocrático. Correr pra caramba, marcar, morder. Roubou a bola. Entrega, dá um passezinho de 3 metros, entrega a bola pro companheiro, pronto, já fez a sua parte. É isso que o meio campo do Vasco precisa entender, porque quando começar a acontecer isso,
A bola vai chegar no pé dos meias, do Coutinho, do Payet, do Adson, de quem tem que chegar, com mais lucidez, com o campo aberto. Aí sim, pro Verratti fazer a movimentação, o David fazer a movimentação, para receber a bola no ataque. E aí o jogo começa a ser construído. Agora, esse negócio do meio campo, esse meio campo nosso que não destrói, esse meio campo que não sabe construir, aí esse negócio do atacante, do Verratti, do Adson, do David, ter que voltar para buscar jogo, aí quando o Vasco tem a bola, vai jogar para quem? Porque tá todo mundo, os atacantes, tá tudo no campo de defesa, vai jogar a bola para quem? Lá pro goleiro adversário, pro zagueiro, é só o que tem lá, mais ninguém. Então isso precisa ser melhorado no Vasco, tá? Agora aqui é o seguinte, eu quero colocar para vocês aí, né, mais uma vez aí o gol do Vasco, o gol salvador do Vasco, e eu vou tentar colocar também o Verratti falando depois do jogo, a entrevista aí, se a gente não tomar direito autoral, se não for cortado, tá? Então eu vou colocar para vocês e eu já volto. Acho que a gente não fez um bom jogo. Venimos de uma sequência de jogos onde a gente baixou nível, baixou, acho que a concentração. Hoje acredito que Atlético jogou melhor, era merecedor de levar-se ao jogo, mas como falava recém, a gente está viva, não fez um bom jogo, tem que melhorar. Agora tem que voltar a ganhar em casa, depois de 4 jogos afora, e voltar a recuperar o nível que a gente tinha. Mas hoje rescatamos o ponto, que salimos vivos daqui, mas a gente tem que melhorar. Não foi jogo de hoje. 3, 4 jogos atrás que a gente não vem fazendo bem as coisas. Pode acontecer. Estamos em mitad de torneio. Estamos muito melhor que o ano passado, mas ainda a gente não conseguiu nada. Pensando nesse jogo de volta no Rio de Janeiro, semana que vem, qual a importância ainda maior desse gol de hoje? Sim, importante haber saído o jogo igualando, pero a gente não se vai conforme, se vai chateada porque não fizemos um bom jogo. Nos vimos superados por Atlético, hay que ser realista. Quando a gente joga mal, quando a gente joga bem, joga bem. Hoje não fizemos as coisas bem, e como lo venimos fazendo anteriormente. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando, hay que voltar a lo que hicimos de San Pablo 3, 4 jogos más adelante. Entonces, hoy rescatamos solo el resultado. É isso aí, né? Vocês já acompanharam nosso Verratti falando, né? Então pronto, só para resumir, o Vasco precisa resolver esse meio campo urgente. Porque enquanto não resolver o meio campo, não vai ter zagueiro que resolva também a zaga do Vasco. Tá? Tudo bem, a nossa zaga dá um mole aqui ou acolá, deu um molezinho ontem, tomou um gol, tomou. Mas na minha opinião, Léo Jardim também deu mole, o Rojas deu mole, o PH deu mole. Não foi um mole de um só, não. Esses 3 jogadores, na minha opinião, deram mole no gol que o Vasco tomou. Só que o problema é água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. O Vasco precisa resolver esse meio campo logo. Tá? Tem um monte de jogador pro meio campo aí. É Zé Gabriel, né? É o Juan Esforza, que nem entrou ontem. É o Hugo Moura, é o Prachetes que tem que sumir do Vasco, é o Matheus Carvalho, tem o Paulinho e o Jair que estão lesionados, aí estão querendo trazer mais volante pro Vasco. Não sei se vai resolver. Fato é que o Vasco precisa resolver é começar a marcar no meio campo. Os jogadores de meio campo do Vasco precisam destruir a jogada para entregar a bola no pé de quem sabe construir. O meio campo do Vasco não sabe destruir e está querendo construir. A grande verdade é essa. Quando o Vasco resolver isso, vocês vão ver que vai melhorar muito a nossa defesa. Quando o Vasco passou 4 jogos ganhando direto aí, foi por isso. O meio-campo estava muito combativo, a defesa parou de sofrer, Léo Jardim parou de tomar um monte de chute no gol o tempo todo, né? Com isso, até os zagueiros subiram de produção, Léo e Maicon.
Aí a gente observa, é só o meio-campo começar a jogar mal, a zaga cai de produção e o goleiro começa a ser bombardeado o tempo todo, tá? E o ataque também começa a jogar errado, porque o ataque começa a ter que ir lá no meio-campo para buscar jogo. Isso está muito errado no Vasco, tem que ser consertado, tem que melhorar. Essa situação precisa ser revista, tá, gente? Agora, falando com vocês aqui de outra situação, mudando de assunto, eu quero falar com vocês dos jogos da Copa do Brasil que tivemos nessa noite de quarta-feira. Como você já acompanha na sua tela, o Flamengo recebeu aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, a equipe do Palmeiras, tá? E venceu pelo placar de 2-0 aí, um resultado contundente, né? Que colocou o Palmeiras nas cordas, gerando muito tumulto, muita polêmica por parte também da torcida do Palmeiras. O próximo jogo aí do Flamengo e Palmeiras é na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, 8 horas da noite. Tivemos Atlético Goianiense e Vasco, 1-1. Próximo jogo do nosso Vasco é terça-feira que vem, 9h30 da noite. Tivemos também o Atlético Paranaense jogando em casa, ganhou do Bragantino por 2-0, num jogo onde o Bragantino teve chance de golear, mas perdeu muitas chances de gol. E o Atlético Paranaense, em 2 chances na primeira etapa, matou o confronto ainda na primeira partida, mas é claro, tem o jogo de volta. Jogo de volta aí, pode ser que o Atlético Goianiense, que o Red Bull Bragantino tente uma reviravolta jogando em casa. O São Paulo sacramentou seu favoritismo jogando anteontem no Morumbi, 2-0 em cima do Goiás. O próximo jogo é terça-feira que vem às 8 da noite. O CRB surpreendeu a muitos, tem muita gente falando que o Vasco decepcionou, que o Palmeiras decepcionou. Na minha opinião, a decepção maior foi o Atlético Mineiro com o CRB, que 10 minutos de jogo já estava tomando 2-0, teve que suar a camisa para buscar um empate. E com o elenco do Atlético Mineiro aí, ó, muito melhor do que o elenco do Vasco, que quase ninguém tá batendo no Galo. Adoram bater no Vasco, mas quase ninguém fala da péssima atuação que o Galo fez fora de casa, e quase que leva um resultado horrível para o jogo de volta. O jogo de volta é na próxima quarta-feira, 7 da noite. Botafogo fez um jogo muito parelho também aqui no Rio, com o Bahia, empatou em 1-1, próximo jogo também na próxima quarta às 7 da noite, e o Corinthians ficou no 0, tivemos 2 gols anulados aqui, no caso em São Paulo. O Grêmio teve chance também, o goleirão do Corinthians salvando ali, fazendo 2 grandes defesas, mas acabou em 0-0, o próximo jogo é na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, e teremos nessa quinta-feira às 7 da noite, Juventude e Fluminense, no Alfredo Jaconi, às 9h30 da noite, fechando essa rodada de oitavas de finais da Copa do Brasil. Dito isso, meus amigos, eu quero falar com vocês agora do nosso elenco, né? O elenco do Vasco já viajou, já embarcou sentido ao Rio, já está aqui em solo carioca, já se encontra no Rio de Janeiro. O elenco bem abatido pelo resultado de ontem, vocês viram, né? O próprio Ferretti falou, não jogamos bem, eu já falei bastante disso agora há pouco da partida, não tem muito o que ficar falando, o Vasco tem que melhorar e melhorar muito, se quiser alguma coisa no Campeonato Brasileiro e alguma coisa na Copa do Brasil. Por outro lado, estamos vivos, né? Estamos vivos, aí uma vitória simples em São Januário dá a classificação para o nosso Vasco. O Piton deixou aí o estádio Antônio Ascioli na noite dessa quarta-feira mancando, uma leve, né? Dá para observar ali que ele tá levemente mancando, não sei se é nada sério, assim, alguma coisa, se é só uma pancada, mas de certa forma deixou sim o estádio mancando, preocupa os torcedores do Vasco pro jogo contra o Bragantino, né? Já pegando o gancho, esse é o nosso foco, né? O nosso próximo jogo aí, sabadão, aqui no Rio, São Januário, Vasco e Bragantino às 7 da noite, os ingressos já estão esgotados aí há alguns dias, né? Depois o Vasco pega na terça-feira o Atlético Goianiense, em São Januário também pela Copa do Brasil. Depois no próximo fim de semana, no outro sábado, no dia 10 de agosto, Vasco e Fluminense, 9h30 da noite no Engenhão. Depois o Vasco viaja no dia 18 de agosto para enfrentar o Criciúma fora de casa pelo Campeonato Brasileiro lá em Santa Catarina e volta para o Rio, porque no dia 26 de agosto temos aí Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. Então, 4 confrontos aqui no Rio e 1 fora nos próximos 5 jogos. Um asterisco aí que é Vasco e Fluminense, porque é em casa, mas não é, porque não é no nosso estádio, não é no nosso campo. Vai ser no Newton Santos, né, galera? Então, 3 jogos aí jogando em São Januário, o outro jogo no Newton Santos e um jogo fora, sendo aí
4 jogos de Brasileirão e 1 de Copa do Brasil. O Vasco precisa evoluir muito. Daqui a pouco eu vou falar da questão do elenco do Vasco. Agora eu quero falar com vocês aqui do nosso futsal, né? Isso mesmo, a nossa equipe de futsal entra em quadra hoje à noite, às 7 horas da noite, com transmissão da CRVG aqui pelo YouTube, o canal também oficial da CBFS, né? Confederação Brasileira de Futsal, aqui no YouTube. Vai transmitir essa partida 7 da noite, Concórdia e Vasco pelas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro de Futsal 2024. Galera, agora eu quero falar com você aqui sobre o nosso basquetebol, nosso R10 Score. Vasco da Gama, né, encaminhou a contratação do ala pivô Paulo Scheuer, tá gente? Então, Paulo Scheuer já tá aí encaminhada a contratação do ala pivô, ele que pertencia, né, atuava com a equipe do Pinheiros, né, o Pinheiros que fez uma boa temporada do Novo Basquete Brasil no último campeonato, né? Então o Vasco aí acertando a contratação do ala pivô Paulo Scheuer, tá gente? E olha só, tá confirmado aí também a renovação de contrato de Léo Figueiró, o nosso treinador renovou com o nosso R10 Score Vasco da Gama até o fim dessa temporada aí, 24, 25, ótima notícia. E também tá confirmado, vocês já acompanham a arte na tela, o nosso Vasco para a temporada 24-25 do Novo Basquete Brasil. Não só o Vasco, mas essas outras equipes, as quais vocês já acompanham aí, também estão confirmadas para essa temporada. Então fica para vocês aí a atualização envolvendo o nosso R10 Score Vasco da Gama, tá? Hoje o nosso Expresso News está um pouquinho maior, porque eu acumulei a notícia do jogo dessa quarta-feira. Eu peço perdão a vocês mais uma vez, mais as notícias de hoje, tá? Mas amanhã, nessa sexta-feira, a gente volta no formato normal do nosso Expresso News. Agora, galera, eu quero falar com vocês de uma notícia muito séria, tá? Não, antes disso, eu quero falar com vocês de 2 jogadores aí. O primeiro deles é o Zé Vitor, tá? O Vasco informou a saída do atleta, eu já tinha trazido para vocês essa informação uns dias atrás, agora é oficial. Zé Vitor deixou o Vasco aí, em definitivo, ele que vai vestir a camisa do União Lieira do futebol português, se despediu do nosso Vasco, então o zagueiro Zé Vitor. Vida que segue, boa sorte. Outro jogador que segue se recuperando, a expectativa é que de repentemente nos próximos 1 mês e meio, 2 meses, ele volte a campo, é o Jair, né? O Jair e Paulinho Paula seguem trabalhando. Aí é o seguinte, o Jair recebeu uma miniatura, né? Um bonequinho miniatura dele muito bacana, né? Igual aqueles mini craques que tinham antigamente, e ficou bastante feliz porque agora ele completou sua coleção, né? Por todos os clubes onde ele jogou na sua carreira. Então eu vou colocar esse trechinho para você acompanhar e eu já volto. Show de bola, né? Então boa sorte para o nosso querido Jair, que ele possa retornar aos gramados o mais breve possível para atuar em alto nível com a camisa do nosso Vasco. Agora, galera, eu quero falar com vocês aqui sobre um problema, viu? Uma situação ruim. Acompanhe a manchete na tela. Vasco perde prazo e Justiça nega recurso do clube na ação de escritório de advocacia, tá, gente? Valores envolvidos aí, mais de 3,5 milhões de reais. Álvaro, o que é isso? Isso aí é o seguinte, gente. A 777 e o Jorge Salgado, lá atrás, quando foram implementar a SAF do Vasco, contrataram um escritório de advocacia para fazer alguns trabalhos aqui para a SAF do clube. Tá? O Jorge Salgado fez esse parcelamento já sabendo que essa dívida ia morrer na gestão do Pedrinho. A 777, por sua vez, não pagou, o Salgado também não pagou, ou seja, hoje o Vasco está gerido pelo presidente do Vasco Associativo Pedrinho, e o Pedrinho se vê com esse abacaxi nas mãos para descascar. O grupo aqui, o grupo de advogados aqui do Rio, o escritório de advocacia do Rio, entrou com uma ação na justiça
cobrando o Vasco mais de 3 milhões e meio de reais. Na verdade o valor era 2 milhões e meio, mas aí o senhor Salgado e a 777 não pagaram. Esse valor já está quase na casa de 3 milhões e 700, quase 3 milhões e 800 mil reais, que é a dívida do Vasco com esse escritório de advocacia. O mesmo pediu aí, o próprio escritório pediu a penhora, né, de 10%, no caso, 10 mil ações da Vasco SAF, 10% das ações da SAF do Vasco. Todo o dinheiro que entrar na SAF do Vasco, 10% seria ali destinado a esse escritório de advocacia, né, para que eles recebessem o dinheiro que o Vasco deve para eles. E o Vasco que por sua vez negou, né? O Vasco por sua vez nega através dos seus representantes jurídicos, através de uma nota oficial, né, publicada na tarde dessa quinta-feira. O Vasco nega que esteja atrasado nessa questão envolvendo a justiça e esse escritório de advocacia que cobra mais de 3 milhões e meio de reais. Então, mais um imbróglio, né? Essa novela, essa polêmica para o Pedrinho resolver. Algumas informações desencontradas. Vasco no primeiro momento teria se atrasado no prazo, teria o pedido negado pela justiça, e agora o jurídico do clube emite uma nota afirmando que não, que o clube não está atrasado, né? Enfim, vamos acompanhar passo a passo dessa situação. É uma pena, mas a culpa disso é daquele senhor Jorge Salgado e dessa empresa vagabunda, dessa imundiça chamada 777 Partners. Mais à noite do vídeo de mais tarde a gente vai repercutir com calma. Eu vou ler para vocês as matérias na íntegra sobre essa informação. E o nosso Vasco, né, galera, que eu não podia deixar de falar para vocês, que completa nesse dia 1º de agosto de 2024, 50 anos da sua conquista do primeiro título do Campeonato Brasileiro, lá em 1974, jogo no Maracanã com mais de 100 mil torcedores. O Vasco venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 2-1 numa exuberante partida. O nosso querido Bob Dinamite tinha apenas 20 anos, né, tava arrebentando naquela época, muito bacana. O Vasco fez postagem homenageando essa conquista, esses 50 anos dessa conquista. Então é o seguinte, eu vou colocar para vocês um trechinho aí, um vídeo, né, relembrando essa conquista. Tomara que a gente não tome direito autoral, senão esse vídeo vai precisar ser cortado. Mas caso isso não aconteça, acompanhe, a gente já volta para dar continuidade ao nosso vídeo. Zanata voltou para Fidelis, procurou o gol, olha a chance do Vasco. Olha aí, Eduardo, a Nelinho, gol! Nelinho! Tentou no meio, boa penetração e sem impedimento. Vitor, atrapalhou-se, olha o gol! Gol do Vasco da Gama! Jorginho! Termina o jogo! Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Agora, dito isso, eu quero falar com vocês sobre a situação de reforço, né? Tá todo mundo pé da vida, principalmente após a péssima atuação do Vasco nessa última quarta-feira, né? Um empate fora de casa, olhando, para quem não assistiu o jogo, acordou agora. Só olha o resultado, 1-1 fora de casa, próximo jogo é aqui no Rio, pensa assim, tá bom, tá legal, o problema não é isso, o problema é o jeito que o Vasco vem se portando em campo, já há 3 jogos, desde o jogo contra o Galo Mineiro, o Vasco não joga e não joga nada, na verdade, meio campo pífio, defesa insegura e ataque que não produz, é o que está acontecendo em 3 jogos consecutivos, em 2 competições diferentes, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, contra o Grêmio naquele pasto, naquele curral em Santa Catarina, e contra o Atlético Goianiense no ótimo gramado do Antônio Ascioli, ou seja, não tem desculpa. O Vasco jogou em 3 situações diferentes, em 2 competições diferentes, com a mesma equipe, e do mesmo jeito, tirou um, tirou outro, e não resolveu. Então o Vasco precisa de reforço, e todo o torcedor do Vasco tá pedindo reforços ansiosamente, e eu não tiro a razão da torcida. Eu mesmo venho falando aqui no canal pra gente ter calma, pra gente esperar que o Pedrinho vai trazer, mas agora até eu já perdi a paciência, sabe por quê? Porque se o Vasco demora mais um mês para trazer jogador,
para poder reforçar esse time que precisa de reforço, até um mês a vaca já pode ter ido pro brejo. Até lá o Vasco já pode ter sido eliminado da Copa do Brasil, o Vasco já pode estar de novo brigando por vaga aí, por questão de zona do rebaixamento. Tá? Então, sinceramente, hein, o Vasco tenta agora pagar as dívidas, né? O Vasco tenta pagar as dívidas aí, que eu acabei de falar para vocês aí, essa confusão que a 777 deixou pro Vasco, o Jorge Salgado. Pedrinho tá tentando resolver esse problema para ir ao mercado, mas isso não é desculpa, porque o Pedrinho é o presidente do Vasco e o papel dele é justamente resolver esse tipo de pepino, trazer recursos pro clube e contratar jogador. Então, Pedrinho, acorda, pelo amor de Deus, e começa a resolver esses problemas. E sabe por onde você pode começar, Pedrinho? Já dispensa, faz um negócio, faz uma barca aí, libera Rossi, Praxedes, Serginho, Zé Gabriel e Galdames, no mínimo, para não entrar em outros atletas aqui, viu, Pedrinho? Libera esses caras, tenta vender também o Eric Marcos, sabe? Deixa o menino ser feliz em outro lugar, que no Vasco não tá dando certo, tá forçando uma coisa que não, sabe, que não tá rolando. Tá dando pra ver que também não vai rolar, sabe? Libera esses caras aí pro Vasco ter alívio na folha salarial, pro Vasco ir no mercado, tá? Olha só, ainda vai voltar pro elenco o João Vitor, deve voltar daqui uns 15 dias, tá? Paulinho e Jair. Então, pro meio campo hoje, se o Vasco conseguisse segurar a onda aí, mais 3, 4, 5 jogos e conseguisse alguns resultados, pro meio campo não precisaria. E aí, voltando Jair e Paulinho, a gente teria um ganho muito grande, né, na nossa volância, primeira e segunda volância. E para a zaga, o João Vitor voltando, se o Vasco traz mais um grande zagueiro, um cara para ser titular, com o João Vitor voltando, o Maicon, o Léo e o Rojas, não é o ideal, mas já é alguma coisa. Agora, o ideal seriam 2 jogadores para a zaga, um para ser titular absoluto e outro para brigar por vaga, tá? E se der aí um jogador de ataque para resolver, para chegar e botar o David no banco de uma vez por todas, pro Rafael Paiva aí ter Payet e Coutinho para jogar no meio campo, para jogar com um no primeiro ou no segundo tempo, ou você tira esse atacante bom que eu acabei de falar que pode chegar pelo lado esquerdo e coloca o Payet no segundo tempo, enfim, eu acho que é isso que o Vasco precisa fazer, mas para fazer isso precisa pagar, tem muita dívida, tem muito problema, tem muito jogador aí ganhando muito no elenco que não tá jogando. Então o Pedrinho vai ter muito trabalho nesses próximos dias aí, que é enxugar essa folha salarial, dispensar esses atletas que não estão entregando, estão ganhando muito dinheiro aqui no clube, trazer recurso pro Vasco para pagar as dívidas, que é um problema muito sério, por exemplo, se o Vasco passa de fase na próxima terça-feira, 4 milhões e meio, o Vasco paga essa dívida aí, com o escritório de advocacia e paga também a dívida com o empresário do Payet. Olha como é que é importante essa classificação na Copa do Brasil. O Vasco fazendo isso vai evitar penhora, vai evitar problema futuro com o Payet e com o empresário dele, vai ficar mais tranquilo para ir ao mercado. Tá? Então é isso que o Vasco vai ter que fazer aí nesses próximos dias, vamos ficar de olho, mas precisamos muito de reforços. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, mais à noite, hoje é certeza, mais à noite eu broto pra gente colocar todos os pingos nos is. Eu quero aprofundar alguns assuntos da nossa parte administrativa aqui no nosso canal, então fiquem ligados, hoje não é promessa de político, hoje eu vou aparecer sim, tô devendo pra vocês um vídeo na parte da noite. Então eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!